53 datas marcadas para a volta de Jesus. Todas essas datas falharam de forma miserável. 53 datas marcadas para a volta de Jesus. Final. 47. Talmud, judaísmo ortodoxo. De acordo com uma opinião sobre o Talmud nas principais vertentes do judaísmo ortodoxo, o Messias virá 6.000 anos após a criação de Adão em 3.761 a.C. e o mundo será possivelmente destruído 1.000 anos depois. Isto colocaria o começo do período de desolação no ano 2239, e o fim deste período no ano 3239. Nada vai acontecer por ser falsa a profecia. 48. Nostradamus. A suposta profecia final de Nostradamus coloca o fim definitivo do mundo em 3797. Nada vai acontecer por ser falsa a profecia. 49. Ciência convencional. A morte térmica do universo é uma teoria científica que prevê uma diminuição do universo a um estado onde não há energia livre termodinâmica, o que o tornaria incapaz de sustentar movimento e vida. Nada vai acontecer por ser falsa a profecia. 50. Assembleia de Deus por meio do pastor Pr. Laurence Olson. O alinhamento dos planetas. Vozes das Assembleias de Deus. 2 de janeiro de 1955 a 2 de janeiro de 1980, gravado em LP com o título de Alinhamento dos Planetas e também em livro, onde são feitas várias previsões, dando a entender o fim do mundo. Guilherme Miller e Ellen White. Os que não gostam da verdade logo vão dizer, não foi a Igreja Adventista Elewit, ao contrário, foi Guilherme Miller que profetizou. Esquecem eles que a Igreja pregou essa mensagem. Sendo assim, a responsabilidade de Guilherme é a mesma da Igreja e de Elewit. 51. Marcaram para 1843. A vinda do Senhor não aconteceu e Miller refaça seus cálculos, transferindo a data para março do ano seguinte. Também neste ano, George Stoas cria o periódico Bíblia Examiner. Examinador da Bíblia, o que não aconteceu por ser falsa a profecia. 52. Marcaram para 21 de março de 1844. Novamente fracassa a previsão e Miller tenta, ainda mais uma vez, corrigir seus cálculos, marcando o retorno de Cristo para outubro daquele ano. O que não aconteceu por ser falsa a profecia. 53. Marcaram para 22 de outubro de 1844. Um novo fracasso faz Miller desistir por completo de estabelecer datas para a volta de Jesus Cristo e o início do milênio. Nelson Barbour, George Stoas, assim como muitos outros, desapontados deixam o movimento. O primeiro perde sua religiosidade e vai para a Austrália, trabalhar como mineiro. O segundo, associa-se com outros grupos adventistas, até fundar o seu próprio 19 anos depois. O que não aconteceu por ser falsa a profecia. Os adventistas negam que a Igreja marcou datas. Quem marcou datas foi Guilherme Miller, mas é só ler o livro História do Adventismo que lá é afirmado que estas pessoas eram adventistas. Após o fracasso das datas, os adventistas viveram um período de divisões internas e reagrupamentos. Em 1860, a organização tornou-se igreja e, após adotar vários nomes diferentes, ficou conhecida como Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como Cristo não veio, para justificarem a falsa profecia, eles criaram a teoria que Cristo na data de outubro de 1844 saiu do lugar santo e entrou no lugar santíssimo, quando na verdade o livro de Hebreus afirma que Cristo entrou no segundo compartimento na era apostólica e o trabalho do primeiro compartimento ele cumpriu aqui na terra. O interessante é que todos os que marcaram datas são considerados como falsos profetas, mas para Ellen White e Guilherme Miller, é afirmado que eles foram usados por Deus para marcar estas datas falsas. Está registrando nos livros de Ellen White. Citei apenas 53 datas que foram marcadas para a volta de Jesus. Vou deixar 2 textos bíblicos para vocês refletirem. Não devemos respeitar os profetas que profetizam e não têm realização de sua profecia. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome,
que eu não lhe tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E, se disseres no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou aquele profeta, não tenhas temor dele. Deuteronômio 18, versículos 20 a 22. Como podemos observar, todas as datas falharam e cada religioso ou religião deram uma desculpa esfarrapada ou criaram uma fantasia para tentarem justificar a falsidade das profecias. 2. Todo profeta ou líder religioso que faz previsão sobre a volta de Jesus são falsos profetas. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25, versículo 13. 3. A palavra de Deus é comprovada, ele é um escudo para quem nele se abriga. Não acrescentes nada às suas palavras, porque te responderá e passarás por mentiroso. Provérbios 30, versículos 5 e 6. Então, dizendo-vos a verdade, eu me tornei vosso inimigo? Gálatas 4, versículo 16. Só Cristo salva. Pesquisa. Eurias Rodrigues Carneiro.